Amém. Deus abençoe, irmãos. Bem, vamos mais um pouco na palavra. Nós estamos chegando da viagem que fizemos. Foi tudo bem. Mas vamos comer mais um pouco da palavra hoje. Mateus capítulo 19, versículo 20. Mateus 19, vamos ler o verso 19 também. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Grande Criador, nós te louvamos porque a sua mão sempre está estendida para nos abençoar, e não somente com bênçãos físicas que o Senhor tem derramado para todo mundo, mas principalmente a bênção espiritual, a bênção da revelação, que somente os eleitos podem recebê-la. Ajuda-nos nesta hora a desfrutar desta bênção. Se o mundo não pode ver, se o mundo não pode conhecer, mas nós podemos conhecer estas coisas e recebê-las em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. Queres ser perfeito? Jesus já houvera falado para sermos perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. E por todos estes anos, talvez não tínhamos consciência do que é perfeito e também do nosso Pai Celestial. Porque se fala do Pai Celestial, Ele mesmo, Cristo, era um Pai. Para os seus discípulos, Ele os tinha chamado para aquele ministério. Sempre quem prega para nós, quem nos evangeliza, a gente sempre tem uma gratidão, seja na denominação, seja na primeira e segunda etapa, seja na terceira, a gente sempre tem uma gratidão porque aquele serviu como um pai no Evangelho, um pai na mensagem, para nos ajudar, nos dar o ensinamento dos primeiros passos. Então tem os primeiros passos na denominação, tem os primeiros passos depois quando você crê no profeta, e tem os primeiros passos quando você crê na terceira etapa. A terceira etapa é o final, mas você tem que passar pela experiência de todos estes pais
e valorizar. A gente tem que valorizar quem nos deu a mão e ensinou a dar o primeiro passo. Irmão Brana ensina muito bem estas coisas para nós. Agora, nós estamos no tempo do que é perfeito. Paulo disse que quando viesse o que era perfeito, o que é em parte seria aniquilado. Muitas vezes nós queremos trazer as coisas em parte e deixar de lado o que é perfeito. É um grande erro nosso. Nós temos que aprender a obedecer a Bíblia e saber o tempo que nós vivemos. Irmão Brana, ele diz numa das mensagens, perguntas e respostas, ele diz que nós estamos vivendo nesse tempo do perfeito, quando vier o que é perfeito. O que é em parte seria aniquilado. Nós temos tanta coisa em parte e que, se for falar, as pessoas já chocam. Se você quiser o perfeito, o que é em parte, os dons, aquilo são aniquilados quando vem o que é perfeito. Isto é, o que é perfeito absorve todos os demais. Se você quiser ficar com os rudimentos, você nunca chega à perfeição. Se você quer ficar apenas com os milagres, nunca chega à perfeição. É falta de ler a mensagem e entender a mensagem. Quando o irmão Brana pregou os selos, e quando ele estava atendendo perguntas e respostas sobre os selos, ele estava fazendo-nos ver isso daí, que ele não poderia mudar aquilo ali para uma mensagem de cura divina, porque mudaria a visão das pessoas. Eles precisavam estar ouvindo a mensagem da revelação dos selos. Mas quantas pessoas queriam estar recebendo oração para ser curado, para ter solução de problemas, querendo as coisas em parte, quando o perfeito já havia chegado. Agora, quer ser perfeito? Jesus falou com um rapaz que conhecia tudo. Ele era religioso, ele sabia os mandamentos, ele amava pai e mãe, ele amava a Deus sobre todas as coisas, e ele viu que não estava completo ainda. Uma coisa ainda te falta. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? A pergunta, ou ele foi feliz ou infeliz de fazer a pergunta e depois de ter uma resposta, porque ele pensava que não tinha resposta para a pergunta dele. Ele achava que ele já estava completo e fez a pergunta. Tem hora que a gente pensa que a gente tem tudo e faz a pergunta e não aguenta depois com a resposta. E foi o que ele fez. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Aí Jesus pergunta para ele, você quer ser perfeito? Você ter as coisas, você conhecer os mandamentos, você expulsar demônios, você curar enfermos, que tudo isso é maravilhoso, mas isso não é perfeito. Isso daí apenas vai te levar para alcançar o que é perfeito. Agora, se você observa tudo isto, e quando chega o que é perfeito, você deixa aquilo de lado, você perdeu tudo. É como o irmão Brana ensina que o coração do assunto é a mensagem. E ele pregou cura divina. Ele falou, Jesus pregou cura divina, curou os enfermos. Mas aquela não era a mensagem de Jesus. Ele diz, eu venho com a mensagem curando os enfermos, mas não é este o ministério. O coração do assunto é a mensagem. E a maioria de nós
queremos pegar o que já ficou de fora. Tudo aquilo de cura, de bênçãos, você já recebeu. Você tem que ser agradecido, é o que Deus te deu, antes de você conhecer o que é perfeito. Quando você conheceu o que é perfeito, você já tinha cura, você já tinha o perdão, você já tinha a salvação, Deus já tinha te dado tudo isso. Por que Paulo diz, quando vier o que é perfeito? Se já tivesse o perfeito no tempo de Paulo, ele não tinha que falar isso. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Porque o perfeito estava para vir, e o perfeito nós encontramos no 3 e no 7. Porque Deus é completo em 3 e perfeito em 7. Nós encontramos essas coisas. Isto veio e cumpriu no tempo do irmão Branham. Mas quantos de nós ainda queremos voltar às outras coisas e deixar o que é perfeito? A pergunta não é feita só para o moço rico, é para a Laodiceia também, que é rica. Você quer ser perfeito? Você está vivendo numa era rica que tem de tudo, e que você tem toda a classe de mensagem, você tem toda a classe de pregador, mas você quer ser perfeito? E para você ser perfeito, você diz, mas eu já amo pai e mãe, eu já creio na cura, eu já fui perdoado, e o que eu tenho que fazer ainda? Me falta alguma coisa? Falta se você quiser ser perfeito. Quer dizer, o rapaz tinha todos os mandamentos e ainda não era perfeito. Nós podemos ter toda a mensagem do profeta e não ser perfeito. O perfeito está na revelação, não é ter os livros, não é ter a Bíblia, é ter a revelação dos livros, é ter a revelação da Bíblia. Quando você tem a revelação, aí que você vai saber, agora eu tenho o que é perfeito. Mas muitos de nós não temos. Talvez eu tenha um dom de curar, eu tenho um dom de falar, os irmãos têm um dom de tocar, outros têm um dom de cantar. São coisas que nós temos. Eu estou pregando, é um dom. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte, os dons são aniquilados. Você tem que valorizar a revelação, entende? Eu tenho que valorizar a revelação. Eu não tenho que valorizar a minha capacidade para pregar, a minha inteligência. Não, eu tenho que valorizar a revelação. O que é perfeito é a revelação. Deus é perfeito. E Ele é perfeito porque Ele é uma revelação. Você só aceita Deus por fé, e fé é revelação. E Ele veio em uma carne para poder fazer toda esta demonstração para nós. Mas eu creio que nós ainda continuamos empirrilhados. E eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Quer ser perfeito? Vai e vende tudo o que você tem. E o que é difícil é isto. Eu quero ser perfeito, mas não quero vender o que eu tenho. Isso não quer dizer vender casa, hoje vender carro, que tem hora que as pessoas já pensam, tem que vender casa, carro. Não, vende tudo que você tem, toda a sua inteligência, sua sabedoria, seus dons, para poder adquirir o que é perfeito, para valorizar uma coisa. Enquanto nós não conseguimos valorizar o que Deus valorizou e o que nós não tínhamos durante milênios, e hoje temos, e queremos as outras coisas, valorizamos as outras coisas, valorizamos os dons que nós já temos há anos, e deixamos de valorizar a revelação, que é primordial, é o que Deus deu agora para nós. Entende? Essa revelação veio através do sétimo anjo, nem na primeira e segunda etapa ele tinha.
veio na terceira, e ele não pôde nem explicar isso para nós. É tão grande a revelação, mas é tão humilde, é tão simples, que ele não pôde nem explicar aquilo, para que pudesse chegar ao nosso tempo e nós conseguirmos olhar, eu quero ser perfeito. Você quer ser perfeito? Crê na revelação. Não deixa outra coisa tomar lugar. Só a revelação. Aí depois que você tem a revelação, as outras coisas que você sabe que você já as teve, aquilo está em você, é absorvido por esta revelação. Então você viverá a sua vida satisfeita por causa da revelação. Eu só vivo bem hoje por causa dessa revelação. Não tem outra coisa que possa me fazer viver feliz. É só esta revelação. O que é? Revelação é fé. E fé não se apalpa. Fé não vê. Fé crê. Mas nós queremos apalpar. Nós queremos ver. Não podemos ter revelação. Revelação é fé, e fé não se apalpa, fé não se vê, fé crê, fé é a substância. Você sabe que aquilo existe, você sabe que aquilo é verdadeiro. Tem quantos de nós sabemos que o novo nome é verdadeiro, mas não sabemos explicar? E isso é bom. Você não precisa saber explicar. Aquilo é uma substância que não sai de você. Você crê, não é obrigado a explicar para ninguém, é o pregador que é obrigado. O pregador é obrigado. Porque para que ele foi chamado? Para pregar, para explicar. Então ele é obrigado a explicar isso. Mas o membro não. O membro precisa de crer. Você simplesmente toma aquela palavra e crê nela, sem saber explicá-la. Certo? Quantas vezes nós tínhamos Pai, Filho e Espírito Santo, nós nunca soubemos explicar, e fomos crentes tantos anos das igrejas, sem saber explicar. Mas quando soubemos explicar o que era Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, aquilo já era revelação. Senhor Jesus Cristo é a revelação do que era Pai, Filho e Espírito Santo, que nós não sabíamos. Então, Brana, novo nome, é a revelação do que nós não sabíamos durante todo esse tempo. O Cordeiro ter saído do trono, que para muitos é um castigo, é um perigo, para nós é uma glória. Quando o Cordeiro saiu do trono, João viu todos os animais, toda a gente, no céu, na terra, tudo glorificando a Deus. Então tem que haver alguma coisa nisso. E ele não podia sair do trono depois do arrebatamento. Ele tem que sair antes para preparar esse povo para o arrebatamento. E foi isso que aconteceu. Mas as pessoas não querem deixar as coisas supérfluas de um lado e tomar a essencial. É tempo de você saber. Deus já fez isso por mim, Deus já me perdoou, eu não fico nem lutando para Deus me perdoar, para Deus me curar, Ele já me curou, está escrito, antes dele morrer Ele me curou, agora eu não creio que Ele me curou, nem depois que Ele morreu, olha aí, antes dele morrer, o profeta Isaías diz, por suas pisaduras fomos sarados, não tinha morrido ainda, aquilo estava na mente de Deus, e o profeta expressando suas palavras aqui na terra. E quantas vezes a gente já tem tudo pronto, já estamos vivendo depois que o Cordeiro veio, depois que o Cordeiro morreu, e a gente ainda fica mendigando. Por quê? A gente quer uma coisa que Deus já deu, mas a gente quer do jeito da gente. Aí tem que tomar pela fé. Diga, eu já fui sarado e amém. Não, mas eu vou morrer, não importa. Ele vai me ressuscitar.
sempre você tem uma palavra de fé que supera a incredulidade. Você não pode parar de maneira alguma, você tem que enfrentar. Queres ser perfeito? Eu quero ser perfeito. Então está aqui. Vai vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Irmãos, eu creio que a coisa mais difícil que o rapaz deve ter encontrado era esse segue-me. Olha, já estou acostumado com o meu sacerdote. Foi ele que me ensinou a dar os primeiros passos. Foi ele que me mostrou o caminho. Eu tenho amado a Deus. Eu tenho respeitado meu pai e minha mãe. Mas eu sei que ainda me falta alguma coisa. Eu só vou perguntar. Porque eu sei que me falta algo. E logo Jesus vem com aquela palavra que é para ajudá-lo. Você quer ser perfeito, rapaz? Moço rico, moço inteligente, moço religioso, você quer ser perfeito? Então, mas eu já sei tanta coisa, não sou perfeito ainda. Então você conta muita vantagem, mas ainda não é perfeito. Perfeito é não faltar em parte alguma. Nós não tínhamos nem o quíntuplo perfeito, porque faltava um profeta. Aí o profeta veio, tivemos o quíntuplo perfeito. O profeta morreu, outra vez nós não tínhamos o quíntuplo perfeito. E aí vem a mensagem, a revelação. O profeta, a esposa é profeta. Aí vem o profeta outra vez. Temos o quíntuplo perfeito. Queremos outras coisas ainda. Irmãos, dá para entender que o que nós já temos recebido não é de homem algum. Isso é a revelação. Isto é o que é perfeito. Você quer ser perfeito? Quer ser perfeito? Creia nessas coisas. Não deixa outra coisa tomar lugar, não. Creia nestas coisas. É isso que é perfeito. As outras não eram perfeitas. Nós tínhamos 4 ministérios e não era perfeito. Você pega Efésios 4, 11, 12, 13 e você vai ver. Só depois que completa é o quíntuplo, então tem perfeição. Agora nós temos tudo completado, o quíntuplo. Temos perfeição. O que nós queremos? Nós queremos dizer, eu sei isso, eu sei aquilo, eu estudo a mensagem. Não. Eu tenho que ser perfeito. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Bom, eu só te trago para esse pedacinho aqui, onde Brana vem e diz, sabe o que significa Brana? Perfeito, perfeição. Eu quero ver o povo da mensagem crer agora. Ele diz, eu sou perfeito. Você só é perfeito quando tem um novo nome. Enquanto não tem um novo nome, não tem perfeição. Porque a perfeição está no 7. 7 é perfeito e adoração. É no 7 que você tem perfeição e adoração. E a pessoa passa por tudo e não quer chegar a este ponto principal. Tem hora que nós temos que falar com uma igreja, como Paulo falou com a igreja de Corinto. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Tem que ficar dando leite para a igreja. Você não pode dar manjar. Vocês não podíeis comer manjar. E ele diz, nem agora podeis.
porque vai dar manjar para vocês. Vocês são carnais, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. Então você vê a valorização que Paulo dá aqui agora. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Ele estava dizendo assim, nem eu, Paulo, que plantei, nem Apolo, que regou, é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. A mensagem é semeada, a gente prega a mensagem, entrega a mensagem para o povo, e chega a um ponto de que eles podem pensar apenas no homem que entregou a mensagem. Eles têm que ver se aquilo teve crescimento, porque um plantou, o outro regou, mas eu estou precisando de Deus, Deus que dá o crescimento nesta fé, nesta revelação. Que tem gente que diz que tem fé na mensagem, mas é uma fé muito pequena. Eles não têm fé que Deus já revelou tudo. Eles não têm fé que Deus tem novo nome. Eles não têm fé que Deus desceu do céu em 1963. Eles não têm fé que a noiva tem um ministério hoje. Eles não têm esta fé. Então está faltando o principal. Você quer ser perfeito? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, o outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha, se Paulo veio, pôs o fundamento, e depois cada mensageiro vem edificar sobre ele, se Brana veio, pôs o fundamento dos selos, cada pregador, depois de Brana, tem que saber como edifica sobre os selos. Que você pode saber edificar sobre cura divina. Vamos fazer um trabalho de cura divina, irmãos? Vamos fazer uma fila de oração simples. A denominação está cheia disso aí. E gente na mensagem acha que isso é primordial. Para eles o perfeito ainda não chegou. Porque o povo ficou agarrado na lei? Porque eles achavam que a lei era primordial. A lei era tudo. Mas a graça já havia chegado. Eles tinham que tirar o olho da lei e olhar para a graça. Em outras palavras, tirar o olho do homem Moisés e olhar para o homem Jesus. Eles não conseguiam fazer isto. E eles perderam por isso. Porque eles ficaram com a mensagem do Velho Testamento e Deus tinha uma nova mensagem. O povo ficou com a mensagem do Calvário e Deus tinha uma nova mensagem do Monte Pôr do Sol, da revelação. Eles estavam crendo no Cordeiro no trono e Deus tinha uma nova mensagem, o Cordeiro já tinha saído do trono. Eles estavam crendo no nome de Deus, quando Deus já está dizendo, eu tenho um novo nome. Quer ser perfeito? Você não pode enganar hoje. Eu quero só Brana, então me diga o novo nome. Se nós não tivéssemos lido isso para eles, eles nem saberiam que isso daí existia. Ou passariam por alto. Está na mão deles. Mas eles não conseguiam crer, porque aquilo ali é perfeito, não é para qualquer um. Você tem que ter uma fé perfeita.
Irmão Brana pregou isso, é fé perfeita no Deus perfeito, que fará a coisa perfeita acontecer. Hoje nós temos segurança daquilo que nós temos crido. É um fundamento? É. Paulo pôs o fundamento? Sim. Depois os demais construíram sobre ele? Construíram. Outros construíram fora, areia movediça, caiu. Mas aquele que construiu, permaneceu firme. Depois veio Brana e pôs um fundamento. Quando foi que Brana pôs um fundamento de ressurreição isolada? De que ele ia voltar para poder revelar mais alguma coisa? Eles nunca entenderam quando o irmão Brana dizia: cavalgarei por esse caminho uma vez mais. E só falta uma vez. Não era Brana falando, era o espírito de Elias que estava falando em William Branham. Foi como Jesus dizer: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Não era Jesus, era o Pai falando nele: o levantarei. Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Eles estão esperando o irmão Branham. Faz aí um cavalinho e põe o irmão Branham andando de cavalo ainda. Eles estão pior do que os maometanos. Os maometanos estão esperando Maomé ressuscitar e eles estão lá com o cavalo, lá na cova, esperando Maomé ressuscitar e montar cavalo. Eles esquecem que no tempo de Maomé era tempo de cavalo, mas hoje não é tempo de cavalo mais não. Já passou a era do cavalo e da carroça, já passou a era do carro, já passou a era do avião, a era da nave. Olha para você ver, e eles estão ainda no cavalo dos maometanos. O povo da mensagem está ainda trazendo irmão Branham num cavalo. Eles estão trazendo irmão Branham para poder andar de avião. Quando o irmão Branham pregou que avião são os pentecostais, e ele dizia: eu não venho com a mensagem pentecostal. Se eu viesse com a mensagem pentecostal, eu estaria errado. Agora eles querem colocar o irmão Branham no pentecostal, no avião. Tem tanta coisa que as pessoas pensam que tem que acontecer do jeito que elas leram, e muitas coisas acontecem simbolicamente. Outras coisas são reais, outras são simbólicas, e eles nunca vão tomar isso aí. As estrelas cairão do céu, eles estão esperando as estrelas cair do céu, e aí começa a pegar fogo na terra. Eles nunca podem ver que esses grandes astros, esses grandes homens, já têm caído do céu, do pedestal onde eles estão. Irmão Branham diz na mensagem, e disse: se eu tivesse tempo eu ia explicar para vocês onde isso aconteceu, das estrelas caindo do céu. Mas as pessoas estão esperando que isso aconteça agora. Tem o natural para acontecer? Tem, mas já veio simbolicamente, já veio, a sombra já aconteceu, e as pessoas não podem crer nesta verdade. Tenham paciência um pouquinho, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Agora você vai até nos selos. O que são os selos, irmão Branham? Os selos é Cristo. É Cristo que jeito? Cristo em novo nome. Eles pensam que é o Cristo Jesus. Não, é Cristo em novo nome. Os selos vieram depois que Cristo foi morto. Ele escreveu isso no Apocalipse, depois de sua ressurreição. As outras coisas cumpriram antes. Por que os selos ficou pras eras? Porque ele escreveu aquilo depois de sua ressurreição. Que ele veio e deu esta visão para João na ilha de Patmos, e o irmão Branham diz que foi Jesus quem escreveu este livro. Agora ele escreve este livro e vem revelar no último dia, nos dias da voz do 7º anjo. Não revelou no dia da voz dos outros,
mas no dia da voz do sétimo anjo, ele veio e revelou. Aquilo está o fundamento. Qual o fundamento para a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome? Era o sétimo anjo. Sem o sétimo anjo, não haveria nenhuma revelação. É nos dias da voz do sétimo anjo. Amém? E se alguém, sobre esse fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Eu te pergunto, eles não formaram uma obra de feno, de palha, em cima do fundamento de William Branham? A ressurreição isolada, isso é feno, é palha. E o próprio Paulo está dizendo aqui, que a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Não podíamos falar nada antes, mas hoje nós podemos falar, podemos mostrar para eles, da ressurreição isolada, de que o que eles creem é feno, é palha, e que já queimou, porque nós temos a mensagem do profeta dizendo que já foi revelado, que a terceira etapa já aconteceu, que o novo nome já foi revelado. Então o que eles edificaram é feno, é palha. Está mostrando para nós hoje, mas eles continuam lá no feno, na palha, dizendo, isso é verdade, nós vamos esperar, irmão Branham. Eles são teimosos como os maometanos. Maomé não vai ressuscitar para conquistar o mundo. E William Branham não vai ressuscitar para andar de poder com um cavalo no mundo e nem de avião. Ele já fez isso através da revelação. Isto que é perfeição. Se você diz, não fez, então o 7 do tempo de William Branham não era perfeito. E 7 quer dizer perfeição. Amém? Amém. Deixa eu encerrar aqui com mais alguma coisa. Hebreus capítulo 5, verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Irmãos, parece uma blasfêmia quando você fala, se você alimentar o povo de fila de oração, se você alimentar o povo de cura divina, você é menino ainda. Não tem perfeição. Queres ser perfeito? Escuta o que Paulo está ensinando. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Nós não queremos que aquilo seja aniquilado, mas a Bíblia diz, será aniquilado. Mesmo que eu não queira, você não quer, aquilo foi aniquilado. O profeta pregando, orando pelos enfermos e dizendo, ele não pode curar mais. Um homem que nem aquele podia pregar a mensagem que pregou, dizer, ele não pode curar mais, porque ele estava orando pelos enfermos, curando os enfermos e dizendo para eles, ele não pode curar mais, ele não pode nem te perdoar, porque ele já fez isso. Agora é a mesma coisa, eu tenho que dizer, ele não pode revelar selos mais, ele não pode revelar trovões mais, ele já revelou, está tudo revelado. Deus não pode revelar novo nome mais, já está revelado, foi revelado em carne humana, e perguntou para ele, quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Pronto, perfeição. Sabe o que significa Branham? Irmão Lee, perfeito, perfeição. Essas coisas a gente tem que sempre estar pregando. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Isso é a mesma coisa de dizer, as pessoas que ainda estão bebendo leitinho, elas não têm o seu entendimento exercitado para poder discernir bem e mal. Eles não têm. E já passou da hora de nós discernirmos o bem e o mal e saber a mensagem que nós temos hoje. Deixa de dar mais um beliscão na sua consciência. Volta lá atrás.
Você não sabia do que sabe. Por que não sabia? Porque não tinha perfeição. Porque não tinha o 7. Por que sabe hoje? Porque tem o 7, tem a perfeição. Por que quer voltar aquilo outra vez? Quando Paulo diz que aquilo é aniquilado. Aniquilado, poderia usar a palavra que ela foi exterminado. Mas aniquilado, ela foi absorvido pela perfeição. Eu creio, você crê, nós cremos na cura divina. A fé absorveu a cura divina, a revelação absorveu a cura, o perdão, a salvação, está tudo dentro da perfeição. O problema é que nós queremos ela à parte. Queremos fazer um trabalho como os pentecostais. Eu vim de lá, eu fiz isso a vida inteira. Eu fiz trabalho de cura divina a vida inteira. Eu fiz fila de oração desde que eu me conheço por crente. Mas quando eu conheci o que é perfeito, ou eu sou tipificado naquele gentio que o irmão Brana disse, e que Jesus o louvou. Ele não encontrou gente de fé na terra como aquele gentio. Tem hora que ele não encontra. Entre os judeus você tem que pôr a mão, expulsar a doença, o demônio. Mas um romano diz: o senhor não precisa ir na minha casa, manda uma palavra e o meu criado sarará. Cadê essa fé? Cadê essa revelação? Oh, não, eu quero que ore por mim, eu quero que chacoalhe minha cabeça, eu quero que faça uma fila de oração, eu quero que molhe a mão no azeite. É bíblico, tudo isso é bíblico, mas cadê o perfeito? É bíblico, você já recebeu tudo isso? Você não admite que agora é tempo do que é perfeito? Usufrui do que é perfeito para você ver que você não sentirá falta dessas outras coisas. Você não sentirá falta de mão na sua cabeça. Você crerá na oração da fé, você falará a palavra, você dirá: Senhor, estou curado, porque a sua palavra assim o diz. Agora, esta é uma fé para o gentio, para o gentio. Para o judeu, vem cá, põe a mão. Ele curou poucos doentes na sua terra, impondo-lhes as mãos. Mas ele falou bem do gentio. Esse daí, ele falou que não precisa nem de ir na casa dele. Não é que ele está com vergonha de receber Jesus em casa. Ele olhou o que eu sou e o que ele é. Eu sou um comandante. Eu mando nos meus soldados. Eu digo a esse vai, ele vai, aquele vem, ele vem. Esse homem aí manda na morte, manda na doença. Fala uma palavra. Porque eu falo para o meu soldado, ele vem. Eu falo, vai, ele vai. Agora o senhor manda uma palavra e o meu criado sarará. Isto é fé, isto é perfeição. Vai, o teu criado vive. E ele foi. Foi duvidando? Não. Quando ele estava chegando perto, alguém: meu senhor, fulano já está bom. Aí ele inquiriu: a que hora ele ficou bom? Tal hora. Exatamente a hora que Jesus tinha dito: vai. Então ele creu. Ele creu. Eu tenho que ser o gentio que creio. Você tem que ser o gentio que crê. Não é falar bem do gentio, um centurião romano lá atrás, quando hoje nós somos da mensagem do profeta gentil. E não cremos no que ele falou. Brana diz: sabe o que é Bran? Perfeito, perfeição. Sabe o que eu digo? Eu creio. A hora que ele falou, eu criei.
naquela palavra. Estou pregando esta palavra, certo? Este pedacinho aqui, encerrando, pelo que, deixando os rudimentos, capítulo 6, verso 1 de Hebreus, pelo que deixando os rudimentos, mas a gente não quer deixar os rudimentos são os primeiros mandamentos, as primeiras ordenanças, a gente não quer deixar. As mulheres estão precisando escutar sobre cabelo cortado, saia curta, salto alto até hoje. Os homens estão precisando sermões para eles, para não cobiçar as mulheres, porque elas estão expostas por todo lado. E aqui está, pelo que deixando os rudimentos, são coisas que você deveria deixar, porque aquilo já foi feito, já foi completado, deixando os rudimentos, batismo, olha aqui, ó, da doutrina de Cristo, deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Deixa eu pôr um pedacinho aqui, deixando os rudimentos da doutrina de Brana, certo? Os rudimentos, batismo, ceia, lava-pés, porão as mãos sobre os enfermos, eles ficaram curados, deixando os rudimentos, é o que você tem que ler isso aqui, ó. Prossigamos até a perfeição. Quer ser perfeito? Prossigamos até a perfeição, mas depois que você deixa os rudimentos, as pessoas não deixam os rudimentos, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus, não lançando de novo. Quer dizer, você já tem esse fundamento, você tem que saber que agora você está na perfeição e quer lançar um fundamento outra vez. Tem gente que quer voltar atrás, começar tudo de novo, em um fundamento de uma mensagem, lá quando eu aceitei essa mensagem em 1973, tão gostosa. Não, mas o fundamento hoje é maior, é melhor. O fundamento hoje é os selos. O fundamento naquele tempo era profeta, batismo e deidade. Deus é um. Era isso. Agora não. O fundamento agora é 7 selos revelados, 7 trovões revelados, novo nome Brana revelado, terceira puxada concluída. Então, eu não troco este fundamento dos selos pelo fundamento que nós tivemos no Brasil em 1973, que foi o fundamento rudimental, só de rudimentos. Agora não, agora é de perfeição. O que você tem agora é de perfeição, não porque eu prego, porque o profeta despertou isso em nós, e Deus abriu isso no tempo certo para nós. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Nós desejamos ser perfeitos, Senhor. Ser perfeito. Vender tudo o que nós pensamos, o que nós sentimos, e obtermos a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, para podermos prosseguir em uma vida abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu que na terceira etapa aceitei de coração, tive que deixar o mundo e a denominação. Quem crer e for batizado, prosseguindo até o fim. Quem não crer é condenado, foi Jesus quem disse assim: quem não deixar pai e mãe não é digno de mim. Eu creio que o batismo tem que ser por imersão, em nome de Jesus.
para obter perdão. Foi o nosso irmão Pedro que fez esta pregação, e Paulo também pregou, dando a mesma opinião. Quem fizer de outra maneira não pode ter galardão. Não é a era da charrete, nem a era do avião, é a era do astronauta que tem a revelação. A nave já decolou, ela já saiu do chão, vai dar o arrebatamento, também a ressurreição. Eles serão deixados na grande tribulação.